Começar pelo ministro, perguntando sua opinião, ministro. Qual a opinião do governo sobre essa decisão da Anvisa que autorizou o uso medicinal da maconha? Até onde o governo apoia isso, apoia cultivo, não apoia? Qual que é a posição do senhor? Bom, em primeiro lugar, é bom esclarecer que a Anvisa não autorizou o uso medicinal da maconha, não autorizou o plantio, né? Foi uma decisão 3-1, 3-1, só o presidente da Anvisa, que já vinha defendendo a liberação há muito tempo, votou a favor do plantio. E nessa decisão não existe maconha medicinal, né? A maconha ela é uma planta que tem 480 substâncias. Uma dessas 480 substâncias está sendo estudada, ainda não tem uma posição terminada sobre os seus efeitos, mas é possível que ela tenha um efeito medicinal em síndromes raras, que é o caso das síndromes com convulsão, epiléticas em crianças, são síndromes genéticas, né? Então não há uma posição, não estão terminadas as pesquisas desta substância. As outras todas comprovadamente causam efeitos danosos. A maconha causa retardo mental, a maconha desencadeia esquizofrenia, a maconha causa dependência. 50% dos jovens, adolescentes que fumam maconha ficam, pelo menos uma vez por semana, ficam dependentes químicos para o resto da vida. São os que têm pior desempenho no local de trabalho, são os que têm pior desempenho nas escolas. Então, a maconha causa danos importantes. Além de 83% das pessoas que usam heroína, cocaína e tal, começam nas drogas ilícitas pela maconha. Maconha causa danos irreparáveis, não tem cura, inclusive, depois que faz o dano. Milhões de famílias sofrem com isso no Brasil, né? Então, não é uma questão simples, não é uma droga que tem efeito medicinal. Uma molécula, como tem uma molécula no veneno da jararaca, que ajuda a reduzir a pressão, que é a bradicinina, não justifica que tome picada de jararaca para tratar pressão alta. A mesma coisa em relação à maconha. Deputado. Focando nessas pessoas, eu estou falando de fins medicinais, essas pessoas que realmente precisam. A venda nas farmácias com prescrição médica não é um avanço e talvez não seria um avanço também ter o plantio no Brasil para baratear esses produtos à base de canabidiol, não estou falando nem de THC, para quem realmente precisa, ministro? Olha só, nós estamos na realidade tratando de um tema, eu sou médico, conheço esse assunto, fui secretário de saúde há 8 anos, fui presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, lido com isso há muito tempo, e conheço esse assunto, estudo esse assunto, né? Na verdade, o que nós estamos tratando aqui é de uma substância, o canabidiol, que já é autorizado, já pode comprar na farmácia, é só apresentar a prescrição antes que a farmácia traz. Tem um sistema de importação e às vezes já tem disponível no estoque, e a farmácia te vende, isso não é proibido. É caro, é importante. Não é muito caro, não, ministro? Isso é muito caro. Não, o problema é que é o seguinte, qualquer medicamento, tem laboratórios, por exemplo, no Brasil, que já estão fabricando canabidiol sintético, não precisa de uma planta, né? Um laboratório lá do Paraná já está fabricando, um grande laboratório já está fabricando, já está na fase final de testes para colocar no mercado o canabidiol sintético. Vai baratear um pouco, mas não deixa de ser um medicamento caro. O que eu acho que o Sistema Único de Saúde tem que garantir esse medicamento para o paciente que realmente precisa. As duas síndromes que causam epilepsia em crianças pequenas, elas envolvem aí um universo de mais ou menos umas, 10 mil crianças, talvez, ou 5 mil, não é muito, no universo de 300, 400 mil pessoas que têm epilepsia. Então, essas outras pessoas têm um efeito muito melhor dos outros medicamentos do que do canabidiol. Só em casos muito raros é que o canabidiol tem um efeito, parece que tem um efeito. Tem estudos, inclusive, mostrando uma coisa que nos preocupa, que com o tempo o efeito do canabidiol vai perdendo força, né? E a pessoa volta a ter as síndromes de novo, ter as convulsões de novo. Então, não há uma solução mágica. Agora, liberar plantio de maconha para isso é liberar a droga, é a porta de entrada de liberação da droga. Já é difícil controlar, proibindo, tu imagina se permitir a produção. Os juízes que estão tomando, na minha opinião, eles estão tomando decisões equivocadas por falta de informação. Eu fui secretário de saúde, eu gastava milhões de reais com decisões judiciais para medicamentos que não tinha efeito nenhum. Comprovadamente, falando com os médicos, os pesquisadores, não tinha efeito nenhum. Mas o juiz
que tinha um bom coração, achava que ele ia estar ajudando, que aquela família estava pedindo para ele aquele medicamento. Eu cheguei a ter que autorizar a entrega do medicamento de $250 mil para uma pessoa que morreu na semana seguinte usando o medicamento, que não tinha efeito nenhum para aquele caso. Nós dizíamos ao juiz que não tinha efeito nenhum para aquele caso, mas o juiz, querendo ajudar a família, tomava essa decisão. Não dá para liberar plantio de maconha. A experiência do mundo nessa área mostra isso. Os países que liberaram está aí o Uruguai, aumentou criminalidade, aumentou homicídio, aumentou o consumo das outras drogas. A situação no Uruguai está muito pior. E agora o Mujica está querendo liberar a cocaína. Aliás, esse lobby de liberação da maconha, que começa com esse discurso cândido da liberação medicinal, ele vai para a recreativa em seguida, foi o que aconteceu nos Estados americanos que começaram com a maconha medicinal, e depois vai para o resto. O Mujica já está querendo ser líder de novo da liberação da cocaína. Esse é um discurso para a liberação de todas as drogas. Esse é o interesse econômico poderoso que tem em ganhar dinheiro com isso. Eles não estão preocupados com a saúde das crianças. As crianças têm problema, precisam de uma substância chamada canabidiol. O SUS tem que garantir o medicamento gratuito. Por que não garante? Por que não garante? Não, tem que garantir, mas tem que ter efetividade comprovada. É isso que está se ultimando agora. Não pode sair distribuindo qualquer remédio, gastando caro com os remédios para qualquer doença. Tem que ter efeito comprovado para aquela doença, para aquela situação específica. Ministro. E nessa linha de raciocínio, eu quero dizer o seguinte: é difícil proibir, já é uma dificuldade proibido, e falta uma política. Agora, com o governo Bolsonaro, nós estamos tendo uma política de enfrentamento às drogas, e uma legislação, foi aprovada recentemente a legislação no Senado, no Congresso agora, que proíbe o uso, né, das drogas ilícitas, e proíbe o plantio, inclusive. Se há porque isso tem uma razão histórica. O mundo teve as drogas livres, que eram das plantas. A cocaína tem moléculas que têm efeito medicinal, né? O ópio, a heroína tem moléculas que têm efeito medicinal, inclusive a morfina é um derivado do ópio, né? Nem por isso nós vamos plantar papoula agora de maneira indiscriminada. Nós temos fronteira com os maiores produtores de drogas do mundo. O Paraguai é o maior exportador de maconha do mundo. Agora o Uruguai está virando um grande exportador de maconha. A cocaína vem dos 3 países fronteiriços com o Brasil, a Bolívia, o Peru e a Colômbia, inundando a população brasileira de oferta de drogas. Ministro, no caso da cannabis, não dá para ter uma boa regulamentação, você usa apenas medicinal, com boa fiscalização, para evitar acontecer isso que o senhor está falando? Não tem como regulamentar uma coisa que tu não consegue nem proibir direito, entendeu? Não tem como regulamentar, vai ser... Se tu tem já uma inundação de produtos vindo, se tu autorizar o plantio... Essa associação da Paraíba, a semana passada foi acusada de estar fornecendo para traficante, de ter traficante se beneficiando lá do plantio. É claro que eles vão fazer isso. Ora, nós estamos... Vamos para o mundo real, né? Se começar a plantar em tudo que é lugar, maconha em tudo que é lugar, vai ter gente interessada em pegar, em vender, em traficar. Ora, bolas! Nós estamos vivendo uma realidade... O mundo, a droga causa dependência química, cria uma população escrava. Milhões de mães já perderam filhos para maconha e para as outras drogas. É isso que nós vamos estar liberando. Se nós começarmos com essa história de maconha medicinal, não tem problema nenhum, vamos liberar. Vai para a maconha recreativa, o uso se dissemina de uma maneira muito maior do que é disseminado hoje, a epidemia das drogas vai piorar. É isso que nós estamos tratando aqui. Seu projeto permite essa